Hoje, 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia, uma data que é para lembrar e para lembrar também a importância de um dos patrimônios naturais mais importantes e a maior reserva natural do planeta. Com 7 milhões de quilômetros quadrados, a floresta amazônica é fonte da biodiversidade, da fauna e da flora. E é exatamente sobre isso que hoje o Band News destacou de uma forma bastante importante esse assunto. Recebemos pela manhã a doutora Samantha Pineda e agora um dos maiores especialistas nesse assunto, ecólogo e engenheiro agrícola, Evaristo de Miranda. Evaristo, muito boa tarde a você, muito obrigado por conversar com a gente nesse dia tão emblemático e especial. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Vamos lá, Evaristo. Não é só o Brasil que tem a floresta amazônica em seu território. Se eu não me engano, são 9 países, né? Sim. Obviamente que todos devem ter a mesma preocupação com essa floresta, como a gente mesmo salientou, da importância dela para o mundo. Como é que está a condição da nossa floresta? Bom, hoje a vegetação nativa, não é? Porque a floresta amazônica, a gente fala floresta amazônica, mas na realidade existem 22 tipos diferentes de floresta na Amazônia, mapeados, eles estão mapeados, 22 tipos diferentes de florestas, tem 9 tipos de vegetação não florestal, tem cerrado, tem campo de altitude, campo aberto de várzea, então, é uma região com muita diversidade. Agora, o conjunto da vegetação nativa hoje, ele se mantém sobre 83,8%, ou seja, arredondando, 84% da vegetação nativa está mantida na Amazônia brasileira. Quando você agrega a isso grandes extensões de água, como do Amazonas, do rio Tapajós, a gente chega aqui a 86% da Amazônia brasileira está ainda em condição natural. É, bastante. E por que o Brasil é tão atacado nessa questão, dizendo que a floresta está sendo devastada, está se acabando com a floresta amazônica e não há meios de se reverter essa impressão? Eu acho que esse é um tema, faz tempo, né, que essa Amazônia é objeto de interesse internacional, não é? E é preciso qualificar essas coisas, né? Parece uma espécie de bolsa de valores falar do desmatamento da Amazônia. Ah, subiu para 12 mil quilômetros, caiu para 9, foi para 11. Mas aonde está ocorrendo esse desmatamento? Em Rondônia, em Roraima, no Amapá. Nós temos situações muito diferenciadas na Amazônia. O que ocorre na Amazônia hoje é monitorado por satélite, é muito bem conhecido, não é? Então, assim, existe muita, enfim, gente que cria, às vezes, até polêmicas, etc., em torno desses números, né? Mas, para se ter uma ideia, eu vou dizer só uma coisa. Existe um número que é o desmatamento anual. Vamos supor, 10 mil, 12 mil quilômetros quadrados desmatados. Agora, quantos desmatamentos ocorreram para chegar nesse número? Quer dizer, para totalizar 12 mil quilômetros, quantos desmatamentos foram? Foram 12 desmatamentos de 1.000, não é? Foram 120 de 100 quilômetros? Quantos desmatamentos? Pois bem, a Embrapa Territorial tem calculado isso em cima dos dados do INPE, né? É um trabalho muito grande, mas anualmente ocorrem na Amazônia cerca de 30 mil desmatamentos. Quer dizer, a soma desses 30 mil desmatamentos, na sua grande maioria pequeninos, que dá esse número. Ora, veja você, só para concluir, tem 1 milhão de produtores rurais na Amazônia. 1 milhão. Um pouquinho mais de 1 milhão. Mesmo que a gente estimasse que 30 mil, cada um é um agricultor diferente. Quer dizer que só 3% dos produtores estariam envolvidos com isso, né? 97% dos produtores não participam disso. É um número muito pequeno comparado com a quantidade de agricultores que tem na Amazônia e com a quantidade de pessoas que tem na Amazônia. Porque muito internacionalmente se fala da Amazônia como se ela fosse vazia. Mas nós temos quase 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. 1 milhão de produtores rurais. Então, esses seres humanos que estão na Amazônia, desde os índios, passando pelos agricultores, pelas grandes cidades, são cerca de 700 cidades. 700 cidades, não é? Isso é um patrimônio humano tão precioso quanto o patrimônio natural. A gente tem que cuidar
de tudo, né? Frequentemente o pessoal vê a árvore, mas não vê a floresta, quer dizer, vê a árvore, mas não vê toda essa população que está lá, né? Talvez falte essa população, digo a população legal que lá habita e obviamente que foi para lá num determinado momento, há 50 anos, incentivado pelo próprio governo para que até pudesse desmatar, pudesse desbravar aquela região e, de certa forma, hoje podem até ser chamados de ilegais, né, de criminosos, né? Essas pessoas, elas recebem algum tipo de orientação para entender que agora eu vou te vou fazer uma colocação aqui, você me corrija se eu estiver errado, que elas podem desmatar dentro da legalidade? Então, mas essa é uma boa pergunta que você está fazendo, Nelson. Porque se fala assim, tem um desmatamento legal e ilegal. Nós temos que combater o ilegal. Uma coisa é um pouco mais complicada que isso, porque na realidade trata-se de desmatamento irregular. Porque para muita gente desmatamento ilegal é o que não foi autorizado. Ora, para você pedir uma autorização de desmatamento, você precisa ser dono da terra. Se você não é dono daquela terra, você não consegue. Só o INCRA, ele instalou em mais de 2.300 projetos de assentamento 500 mil de famílias. Só em assentamento do INCRA tem 500 mil de famílias. Eles, na sua maioria, não têm título. Então, como é que ele vai pedir uma autorização? Então, ele pratica um desmatamento para fazer uma roça de mandioca, uma roça de milho, mas não é que é ilegal, é irregular. É como se você, voltando para casa hoje, a polícia para você, pede sua habilitação, você esqueceu em casa. Você tem direito de dirigir, mas você esqueceu a habilitação em casa. Isso aí é uma coisa, é uma irregularidade. Agora, outra coisa, se você atropela alguém e não tem habilitação, nada, isso é um delito grave, né? Então, não é que eles estão na ilegalidade. Houve uma ilegalização do desmatamento da Amazônia. Tudo é feito para que eles não possam se legalizar. Por isso, você tocou num tema essencial. A regularização fundiária é fundamental para que haja depois regularização ambiental, regularização econômica, etc. Então, o acesso ao título de propriedade, o acesso à terra, é algo básico para você poder cobrar das pessoas, não é? Depois, outras coisas. Mas sem título, como é que você faz? Pior ainda, eu dou o exemplo de Rondônia. Conheço bem vários lugares da Amazônia, conheço a região de Machadinho do Oeste, em Rondônia. Tem alguns pequenos que têm título. Muito bem, ele precisa desmatar uma pequena roça. Ele tem direito de desmatar essa área. Como é que ele faz? Vai de bicicleta até Porto Velho, 370 quilômetros, para pedir uma autorização? Chega lá, fala com quem? Onde? Quer dizer, é uma dificuldade enorme. E mesmo a gente tem o caso do Mato Grosso, que tem produtores mais organizados, que pedem essa autorização, que tem dinheiro, tem organização, pedem autorização para desmatar e passa aí 4, 5 anos sem ter resposta, né? Então, uma coisa é ilegal. Ilegal é você invadir a propriedade de alguém, desmatar a terra dele, certo? Agora, nós precisamos dar condições de legalidade aos produtores. Por isso que, como já dizia a ex-ministra Tereza Cristine, muita gente diz isso, a regularização fundiária é a mãe de todas as batalhas na Amazônia. Você não pode cobrar nada de uma pessoa que está lá cultivando, cuidando daquela terra há 10, 15, 20 anos e não tem título. Esse é o grande impasse, né? Você regularizar essas pessoas que foram para lá exatamente na esperança e com o apoio, né, governamental para poder desenvolver aquela região. Porque a gente não pode negar a expansão, a modernidade, né? As cidades estão crescendo, né? E você precisa, de certa forma, ocupar esses lugares, né? E com essa preservação que a Embrapa, e você trouxe um detalhe interessante, né? Que nós sempre falamos, muitas pessoas sabem, de como é monitorada a nossa floresta, com uma intensidade muito grande, não? Claro, nenhum país da bacia amazônica monitora a sua floresta como o Brasil. E talvez nenhum país da bacia amazônica é tão monitorado lá fora como é o Brasil, não é? Eu queria, se você permitisse, só fazer uma observação para quem está nos assistindo, né? É que essa Amazônia, ela não era brasileira, ela não era portuguesa. Essa Amazônia, ela nasceu espanhola, de direito e de fato. A Amazônia pertencia à Espanha.
porque a linha de Tordesilhas colocava a Amazônia totalmente do lado espanhol. Então, de direito era da Espanha. E, de fato, era da Espanha, porque Vicente Pinzon, os espanhóis foram os primeiros a chegar na ilha de Marajó. Não é? E Portugal, ao longo dos séculos, fez uma série de ações, que não temos o tempo aqui de detalhar, para trazer essa Amazônia para o Brasil. E quando ele foi negociar essa Amazônia, pouca gente sabe disso, no Tratado de Madrid, em 1750, quando ele acertou a fronteira com a Espanha, para que toda essa região aí enorme, essa proeminência oeste, fosse incorporada ao Brasil, ele deu em troca o Uruguai, né? Ele abriu mão do acesso à Bacia do Prata, da província de Sacramento, e deu isso aos espanhóis. Como se não bastasse, na Ásia, ele deu aos espanhóis as Filipinas e as Ilhas Marianas. Ele abriu mão dessas áreas na Ásia em prol da Espanha. A Espanha não tinha nenhuma terra na África. Portugal deu para a Espanha, em troca da Amazônia, não é? Uma área que começa ali na Nigéria, no foz do rio Níger, pega a Nigéria, o Camarões, pega a Guiné Equatorial e vem até o Gabão. Tudo isso Portugal deu em troca da Amazônia. Ela não caiu do céu. É impressionante o empenho da coroa portuguesa e depois do Império para acertar essas fronteiras. E você vê hoje muita gente falando da Amazônia, não tem a menor ideia dessa história, de como os nossos antepassados lutaram para conquistar essa região. Tem uma frase que talvez eu não consiga repetir aqui exatamente, mas é do general Jordão, ela está escrita na maioria dos quartéis da Amazônia, né? Ele diz assim, que é árdua a nossa tarefa para proteger, desenvolver, cuidar da Amazônia. É uma tarefa difícil mesmo essa nossa. Mas ele fala, muito maior foi a dos nossos antepassados, em conquistá-la e mantê-la. Essa tarefa dos antepassados é totalmente esquecida. Então, no Dia da Amazônia, cabe lembrar que ela não caiu do céu. Ela foi a obra de séculos de trabalho da coroa portuguesa, depois da coroa brasileira, do Barão do Rio Branco, para trazer essa Amazônia para o Brasil. Não é? E é claro que nós temos realmente essa responsabilidade de cuidar e desenvolver de forma sustentável. Né? Me parece não, é fato, né? É que a Amazônia virou também não uma moeda de troca, mas uma moeda de guerra, né? Porque muitas vezes ela é usada politicamente, ela é usada numa campanha política dizendo vou fazer melhor do que está sendo feito. O que foi feito até agora foi devastar e nós vamos recuperá-la. Ou seja, quem entrar como um novo presidente da República, poderia fazer diferente, poderá fazer diferente, poderá, de certa forma, diminuir a carga de ataque que nós recebemos? Eu tenho dificuldade de responder uma pergunta dessa, assim, não é, projetando para o futuro o que pode acontecer. Me parece que o país, né, a nação, ela se une quando se trata de defender a Amazônia, né? É um pouco que nem a seleção brasileira de futebol, né? É uma coisa que realmente foi uma conquista, né? Foi metade do território que nós incorporamos, né? E cedemos e fizemos um monte de coisa por ela, né? Então, acho que a gente precisa realmente de união em torno da Amazônia. Duas coisas me parecem essenciais que sente-se falta atualmente. Uma é o país, anualmente, publicar uma espécie de relatório, né? The State of the Brazilian Amazon, né? A situação da Amazônia. Como é que está hoje o quadro natural, quer dizer, a floresta, os rios, etc. Como é que está o quadro agrário, as terras indígenas, os parques nacionais, os quilombolas? Como é que está o quadro agrícola? Onde é que tem agricultura? Está aumentando, diminuindo? Estão os agricultores? Como é que está o quadro da infraestrutura? Quer dizer, asfaltou o 63, os portos, o transporte, a eletrificação? Como é que está a socioeconomia? Porque a região mais pobre, os piores índices do Brasil estão na Amazônia, de IDH, etc. Quer dizer, você deveria apresentar a situação da Amazônia no seu conjunto. Isso não é apresentado. Hoje é tudo fragmentado. Um fala da floresta, outro fala da água, outro fala do índio, outro fala do meio ambiente, outro fala da agricultura, outro da exportação, outro da infraestrutura, da energia, da Zona Franca de Manaus, da redução do IPI. Quer dizer, hoje é tudo fragmentado, né? Eu acho que era importante apresentar, esse seria o dia ideal. Todo ano, não é, no 5 de setembro, o governo apresenta, sem justificar nem condenar. Essa é a situação da Amazônia, né? Então as pessoas passam a ter
uma apresentação unificada. Ou se você quer se informar sobre a Amazônia, você não consegue, porque está tudo fragmentado, tudo contaminado também, com muita ideologia, né? Para um lado, para o outro. Não, o país deveria ser capaz de apresentar. Aí isso se tornaria uma referência. Não custa nada fazer isso, não tem dificuldade nenhuma. Cada ministério pode apresentar apresentar a situação da Amazônia. E a segunda coisa, nós temos que ter um plano para a região. O país tem que dizer claramente para onde ele vai. Não basta falar a Amazônia é nossa, vocês estão cobiçando, não pode se meter. Isso, bom, é claro, mas assim, sempre houve um plano para a região. Os portugueses tiveram um plano, o Império teve um plano. Olha, a última vez que a gente fez um plano para a Amazônia foi no governo Sarney. Foi o programa Nossa Natureza. Os militares fizeram antes integrar para não entregar, a Transamazônica. Quer dizer, nós podemos criticar esses planos, mas sempre teve um plano para a Amazônia. Você vai no exterior e se pergunta, o que vocês vão fazer com a Amazônia? A gente só tem resposta genérica. A gente tinha que estar dizendo, olha, nos próximos 5 anos, nós queremos nos parques fazer isso, nos índios, nas estradas. Nos próximos 10 anos, esse é o nosso plano. E nos próximos 30 anos, esse é o nosso plano para a Amazônia. Em grandes linhas, né? No que você vai financiar, o que você quer colaborar. Aí alguém poderá dizer que é pouco, que é muito, mas está discutindo uma proposta do país para a região. Hoje essa proposta não existe, quer dizer, não há unidade, não é, nessa proposta. Quer dizer, acho que era importante o país dizer o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer no curto, no médio prazo, nesses diversos temas que eu falei, na agricultura, na socioeconomia, na infraestrutura, quer dizer, um plano para a região. Houve um pouco a esperança que talvez o vice-presidente Mourão conseguisse trabalhar nesse sentido. Ele conseguiu bastante coisa, colocou 25 mil homens mobilizados na Amazônia, combateu muita coisa, mas não houve o fôlego para a gente chegar nisso. Eu espero que o próximo governo, seja ele qual for, não é? Certamente, seja qual for, dará atenção à Amazônia, e que a gente avance no sentido de ter, de um lado, uma apresentação regular, séria, não é? Dos fatos, dos dados, como está a região no seu conjunto, não só o desmatamento, não só a miséria, não só a falta de saneamento, o conjunto, né? Em segundo lugar, um plano. Desculpe se eu fui um pouco longo aí nessa colocação. Evaristo, na minha opinião, você sabe da admiração que eu tenho por você, mas eu acho que foi a resposta mais exata, mais correta, sem ideologias, sem rivalidades. Você trouxe aqui exatamente aquilo que é necessário e que, como você mesmo disse, desde José Sarney, que não se toca nesse assunto. Só se cria emblemas, só se criam panfletagens e você não lida com o assunto diretamente. E a Embrapa está aí para ajudar aquele que queira realmente ter todas essas... Evaristo, abração para você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, sempre à disposição. Muito obrigado.